Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando. O que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar. E não ouve o relatório, com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da última lição da nossa revista do Programa de Educação Cristã Continuada, estudando nesse primeiro trimestre de 2024 sobre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes, que já estudamos, e findando agora Cântico dos Cânticos. A nossa última lição tem como assunto Cânticos Finais sobre a Força do Amor. Cântico dos Cânticos, capítulos 5 a 8. A nossa leitura bíblica está em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 1 a 14. A verdade prática nos diz que o amor verdadeiro, constante, puro e fiel que une um casal sempre triunfará, pois é forte como a morte, veemente como o fogo, e as muitas águas não o podem apagar. O nosso texto áureo está em Cântico, capítulo 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu curtir, o seu like aqui neste vídeo e lembre também de compartilhar esta abençoada lição para os seus amigos, irmãos em Cristo, espalhando dessa maneira a boa semente nos corações. Na introdução do comentário, lemos que estes capítulos tratam do relacionamento do casal depois do casamento. O esposo elogia a beleza de sua esposa. A esposa é igualmente ousada nos elogios ao seu marido. A intensidade da sua expressão se aquece, mostrando que a sensualidade não é obscena nem vergonhosa. Por fim, eles partilham uma notável visão da natureza do amor, que é o nosso textuário. O amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente a desprezariam. Ou seja, desprezariam a pessoa que quisesse trocar as suas riquezas, toda a sua riqueza, pelo amor. O primeiro tópico nos fala sobre o quarto cântico, a partir do capítulo 5, versículo 2, até o capítulo 6, versículo 3. Nesse quarto cântico, a esposa tem outro sonho. Nele, ouve a voz do seu esposo, pedindo para entrar no seu aposento. Ela, porém, já está deitada e mostra indisposição para atendê-lo. Quando decide levantar-se, constata que ele foi embora. Daí, aflita, ela sai numa árdua procura do esposo e não o encontra. O primeiro item nos fala sobre a primeira crise. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Esse versículo 2 começa com a personagem feminina, Sulamita, sozinha em seu quarto. Não sabemos quanto tempo se passou desde a lua de mel, nem por quanto tempo ela ficou sozinha à espera do amado. O texto não esclarece porque Salomão, no caso o amado, porque ele saiu e a deixou só. O fato é que ela está deitada em sua cama, sozinha e sonhando com um amado. Ela dormia, mas seus sentidos estavam despertos. É um sono agitado no qual podemos confundir o que é sonho ou realidade. Tudo isso mostra uma pequena crise. Ela sonhou com seu amado indo embora. Esse sonho aqui pode configurar uma realidade. Depois da tentativa frustrada de estar com a sua amada, o esposo se foi.
quando a Sulamita cai em si, pede ajuda às mulheres do palácio. Vejam o que ela diz: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, digam que desfaleço de amor. Ela trilhou um longo caminho desde a sua atitude indiferente para com seu amado, até que finalmente o reencontrou. No segundo item, vemos o susto que produziu o efeito. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Esse sonho e o susto provocaram uma mudança de atitude da esposa. Ela sai desesperada a procurar o marido, focou nos pensamentos positivos de como é belo e encantador o seu amado, preparando assim o ambiente para o reencontro. Quando ela diz que o seu amado era o mais distinguido ou de mais distinto entre 10.000, está a dizer que ele era o mais distinguido, o mais distinto habitante masculino de Jerusalém. Era ele quem levava o pendão ou bandeira à frente do desfile. Era quem liderava o exército ao campo de batalha. 10.000 outros homens o seguiam, todos inferiores a ele. Ele era o capitão, o chefe, o general, o maior e o melhor homem. Aqui nós vemos o ideal masculino, ambicionado, cobiçado pela esposa, pela mulher, pelo feminino. E aqui abrimos um parêntese. No mundo em que vivemos, em que o feminismo cada vez mais busca distanciar homens e mulheres, colocando os homens como inferiores à mulher, colocando a mulher como superior, como tendo o homem como algo desnecessário, essa maneira desse Cântico dos Cânticos mostrar o relacionamento entre homem e mulher como um necessitando do outro, realmente é algo que vai ao encontro, vai de encontro ao padrão que o mundo está nos criando. Há um padrão em que homens e mulheres se tornam cada vez mais estranhos um ao outro. Mas aqui neste texto, nós vemos o que Deus quer para o homem e a mulher aqui nesta terra. Que um e o outro se completem nos seus anseios amorosos e sentimentais. Esse foi o homem a quem a jovem deixara, batendo inutilmente a porta. O homem descrito com todas as metáforas superlativas era ele, o amado da jovem, aquele que deveria ser procurado e trazido de volta ao seu aconchego. Aqui nós vemos essa busca do feminino pelo masculino, busca da esposa pelo seu esposo. E é esse ideal que as jovens solteiras do nosso tempo, as mulheres solteiras do nosso tempo, não apenas jovens, mas de qualquer idade, é esse ideal que elas buscam. Um homem que as faça realmente se apaixonar, se derreter, se desfalecer de amor. E que nós, homens, possamos ser este padrão para satisfazer a mulher. O terceiro item nos fala que todos passamos por crises. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. Aqui é como se fosse um coro, um refrão, como se fosse uma plateia das demais mulheres falando a Sulamita, a mulher amada. Fica evidente que o relacionamento entre a amada e seu amado, que era romântico, pessoal e particular, estava sendo testado. Passava por momentos de abalo e estremecimento. O que aprendemos com esse texto? Que todos os relacionamentos passam por períodos de crise nos mais diversos aspectos. No entanto, em vez de permanecer nesse estado, a Sulamita, a mulher amada, se arrepende, experimenta um despertar da sua afeição pelo seu amado e muda de atitude, buscando o reencontro, a reconciliação. Humildade, compreensão e perdão são ótimos antídotos para manter o bom relacionamento em todo o tempo, principalmente nas crises. O resultado é o reencontro e a reafirmação do amor e da confiança. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Aqui é uma figura poética comparando a mulher amada, o seu corpo, a sua vida, como se fosse um campo cheio de flores, cheio de lírios. E o amado, o homem, o macho, ele é o pastor. Ele é quem está comandando em meio a toda aquela beleza. Vemos então aqui o masculino, o macho, exercendo seu papel,
junto à sua amada, a mulher amada, a feminina. O segundo tópico nos fala sobre o quinto cântico, que vai do capítulo 6, versículo 4, até o capítulo 8, versículo 4. O breve intercâmbio entre as mulheres e a noiva dá a ela a oportunidade de reafirmar sua confiança no amor fiel do seu marido, a qual seu sonho parecia questionar quando ele se foi. O primeiro tópico nos fala sobre um reencontro afetuoso, as palavras do amado para sua amada. Formosa és, querida minha, como Tirsá, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Aqui são figuras de linguagem utilizadas pelo amado para elogiar a sua amada. Só agora o nome da querida, da amada, da esposa, tratada amorosamente por adjetivos, é revelado triunfalmente pelo coro que canta: Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. Resolvido o impasse, o rei retorna à sua esposa, ao seu jardim. Renovam votos de bom relacionamento e o amor agora refloresce mais forte do que antes. Após esse reencontro, o casal continua a palmilhar o caminho da vida e maturidade nupcial. O esposo toma a iniciativa da reconquista e reafirma o seu amor orgulhoso por Sulamita, esta linda como Tisá e bela como Jerusalém. Aqui está se utilizando de duas cidades da época para elogiar a beleza da mulher, sendo plenamente correspondido por ela, como se vê na continuação. Hoje em dia, seriam indecorosas ou ofensivas as comparações poéticas aqui feitas, mas naquele tempo eram elogios, comparando a mulher amada com cidades, com belas cidades, com um exército com bandeiras. O segundo item nos fala: ele tem saudade de mim. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Aqui é a mulher que toma a iniciativa, começando por dizer: eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Veja que são palavras descritas há 3.000 anos atrás que poderiam soar até ofensivas para a mentalidade feminista dos dias atuais, em que não se admite a mulher ser de alguém. O mundo que vivemos está pregando às mulheres uma espécie de soberba, de rebeldia, em que o homem é um mero complemento, mas não aqui. O que a palavra de Deus tem para o homem e a mulher, o macho e a fêmea, é que um pertence ao outro. Aqui é a mulher, então, que toma a iniciativa, começando por dizer: eu sou do meu amado, e ele tem saudade de mim, seguido por um convite direto e sem ambiguidade para a intimidade amorosa. Por isso, pediu-lhe que saíssem ao campo, onde poderiam passar a noite juntos e sozinhos, como vemos ali no capítulo 7, versículos 11 e 12. Venham, meu amado, saiamos ao campo, passamos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Então, esta é a intimidade conjugal no seu mais alto clímax. A estação do ano era a primavera, o que fica demonstrado porque as plantas estavam deitando botões. A primavera representa admiravelmente bem o amor jovem dos dois, ainda em seus começos, ainda florescendo. Em parte alguma, no meio dos jardins e dos pomares, o casal encontraria um lugar apropriado para se amarem intimamente. Em algum lugar, eles encontrariam esse momento e essa ocasião tão importante. Ela era figuradamente o jardim e a fonte de águas, o pomar, a vinha, a tamareira, o cacho de uvas. Então veja que todas essas comparações à mulher nos mostra quão frutífera a mulher deve ser para o seu amado. Como se vê, a esposa planeja cuidadosamente os momentos em que se oferecerá ao seu amado e lhe dará o seu amor. Casamento é só o começo de uma vida de amor. O amor é para a vida toda. Isso toca em uma das necessidades mais urgentes de nossos dias: fortalecer o casamento para que possa sobreviver às tempestades, para que quando finalmente se apagar o brilho do pôr do sol, os dois ainda estejam juntos, desejando boa noite um ao outro. Na juventude, êxtase; na velhice, serenidade. Ambos são bons. O terceiro item nos fala sobre a decência do amor.
Tomara que fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Aqui cabe uma explicação sobre os costumes do Antigo Oriente. O autor não está de forma alguma incitando algo como incesto, uma relação amorosa, conjugal entre irmão e irmã. Não é isso. Vamos explicar. No Antigo Oriente, o costume daquela região, daquela época, evitava e considerava como conduta imprópria toda demonstração pública de afeto, até mesmo entre marido e mulher. As intimidades eram reservadas para o recesso do lar. Então não se via homens e mulheres se beijando em público, ou sequer de mãos dadas. Porém, era permitida a manifestação de carinho entre irmãos. Isso não era visto como conduta imoral. Não estamos falando aqui de uma relação amorosa entre irmãos, mas sim o carinho que deveria existir entre irmãos. Quão bom seria se os irmãos e irmãs dos dias de hoje, irmãos de sangue, pudessem realmente ter esta conduta de amar um ao outro, da forma como um irmão ama o outro. Infelizmente, muitos irmãos vivem como Esaú e Jacó, vivem em guerra um com o outro. Isso não é apenas entre irmãos homens, mas também mulheres. Costuma-se dizer que às vezes as irmãs mulheres são mais próximas, mais chegadas a uma à outra, porém, infelizmente, nem sempre é assim. Nesse caso, a esposa, ela expressa seu pesar por não poder demonstrar publicamente o seu amor ao seu amado, de modo que precisava esperar até estarem a sós para beijá-lo. Então vejamos que a explicação dessa figura de linguagem, desse poema, é que a esposa está dizendo: quem dera que eu pudesse demonstrar em público por você, meu amado, a mesma afeição que eu posso mostrar por um irmão de sangue. É esse o significado desse texto. Vamos ao terceiro cântico, terceiro tópico, sexto cântico. A estrofe final do livro é um cântico brilhante sobre a natureza e o poder do amor. O selo do amor. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Mas aqueles dias haviam chegado ao fim. Agora pertencem um ao outro e devem ser fiéis mutuamente. Ele pede que ela o coloque como selo sobre seu coração e seu braço, pois um selo refere-se a pertencimento e a proteção, tanto em tempos passados quanto agora. Portanto, ter um selo que representa o noivo sobre o coração e sobre o braço da noiva é uma indicação de que eles se pertencem um ao outro e são o centro da afeição e da proteção recíproca. O segundo item nos vem falando sobre a força do amor, que é o nosso texto áureo. A força do amor e seu poder de resistência são resumidos nesses versos, que considero serem os versos-chave desse livro. É uma das mais importantes passagens bíblicas sobre o compromisso e a natureza do amor verdadeiro, indicando que é forte como a morte. Não está se dizendo aqui que o amor entre marido e esposa vai além da morte, vai além desta vida, passa para a eternidade. Não está se querendo aqui, de forma alguma, dizer que o amor, a união entre marido e esposa, continuará na eternidade. Não é isso que está se dizendo nesse texto, mas sim que, da mesma forma como a morte é algo inevitável sobre todas as pessoas, assim também o amor verdadeiro ele tem uma força que ele quer exercer na vida das pessoas. Esta verdade se reflete nos votos proferidos no casamento, os quais ligam o casal até que a morte os separe, e apontam para o compromisso de toda a vida assumido pelos dois. Veja, portanto, que no livro de Cântico dos Cânticos, o foco é no casal, marido e esposa, o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Isso exclui totalmente as outras formas de união do mundo que nos cerca. Formas como poliamor, trissal e tantas outras aí não pertencem ao livro de Cântico dos Cânticos. São invenções modernas que não têm absolutamente nada a ver com o padrão que é mostrado aqui no livro de Cântico dos Cânticos. O amor uniu os dois,
e esse mesmo amor os mantém unidos. O poder da morte e da cova é invencível, como também o é da força do amor. O livro ensina também que o ciúme é duro como a sepultura. Esse ciúme comedido, ou seja, moderado, ele se manifesta pelo cuidado mútuo, cuidado um do outro. Esse tipo de ciúme não deve ser interpretado como negativo ou destinado a destruir o relacionamento. O marido e a esposa não sentem inveja um do outro, mas têm uma dose comedida de ciúme, de cuidado, que jamais deve superar, destruir ou sepultar o amor. Voltando a descrever o amor, o texto compara ao fogo e às suas veementes labaredas, que não pode ser facilmente apagado. A ideia é reforçada pela figura de águas que não podem apagá-lo e rios que não podem afogá-lo. Conclui afirmando o valor incomparável do amor, dizendo que não se encontra à venda, não tem preço. Qualquer homem, por mais rico que fosse, não poderia comprá-lo. Seria desprezado, seria considerado algo desprezível. Com essas palavras, o rei e sua esposa firmam o amor que sentem um pelo outro. O terceiro item nos fala sobre o muro e a porta do amor. A mulher amada, a Sulamita, se compara a um muro e seus seios como suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Quando a Sulamita volta para a casa de sua infância com o marido, se lembra do que os irmãos diziam a seu respeito quando ela era mais jovem. Não acreditavam que ela estivesse pronta para se casar. E por que seus irmãos achavam isso? Porque ela ainda não havia amadurecido, achavam que ela ainda era muito nova para se casar. As imagens do muro e da porta são relacionadas à virgindade da moça. A virgindade é um valor que nos dias de hoje está cada vez menos valorizado, infelizmente. O mundo que nos cerca tem transformado a questão da virgindade como uma vergonha, mas há 3.000 anos atrás era visto como uma grande honra. A virgindade, no caso da mulher amada, no caso da mulher, é como se fosse uma porta. Se fosse uma porta de fácil acesso, não seria uma noiva adequada. Porém, se ela se mantivesse pura e firme como um muro, poderiam entregá-la ao homem que pedisse a sua mão para edificar uma família. A Sulamita afirmou claramente que ela era um muro com torres e chegou ao leito conjugal como uma virgem pura. Ao afirmar ser um muro e torre, ela enalteceu sua virtude e honradez ao longo de sua vida, o que a fez digna da confiança de seu amado. Portanto, ao concluir o estudo de Cântico dos Cânticos, devemos lembrar que a sexualidade humana é uma dádiva de Deus e que, como tal, revela sua beleza quando praticada exclusivamente dentro dos limites de um relacionamento amoroso firmado numa aliança entre marido e mulher. A sexualidade jamais endossa a promiscuidade, mas afirma a felicidade do amor conjugal, conforme os princípios e bênçãos de Deus. Com isso, concluímos esta nossa bênção. Na aplicação pessoal, lemos que vivemos numa sociedade em que a instituição da fidelidade matrimonial tem sido atacada e a promiscuidade sexual extraconjugal é colocada num pedestal, ou seja, uma total inversão de valores. Temos a responsabilidade de ser exemplo e de preparar os mais jovens para um casamento feliz, segundo os princípios divinos. Não podemos nos calar. Chegamos então ao final deste primeiro trimestre do ano de 2024. Agradecendo a você que nos acompanha aqui no canal, continue sempre a orar por nós e contribuir para o nosso trabalho. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. E aguardamos você na semana que vem, se Deus assim nos permitir, com uma nova lição, um novo trimestre, no estudo do Evangelho de São João. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor.
e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.